Olá, meus alunos, vamos continuar a nossa revisão para a nossa segunda avaliação. Revisão agora vai ser sobre vozes verbais, tudo bem? As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração, a fim de determinar se o sujeito pratica ou recebe a ação. Elas podem ser de três tipos: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Tudo bem? Na voz ativa, o sujeito é o agente da ação, ele pratica a ação. Vamos ao exemplo. Vi a professora. O sujeito é eu vi, né? Eu vi. É o sujeito que é quem pratica a ação. Então, a voz é ativa porque o sujeito praticou a ação do verbo. Tudo bem? E a voz passiva? O sujeito sofre a ação, ele não pratica, ele sofre, ele recebe a ação do verbo. Então vamos ao exemplo. A professora foi vista. O sujeito, a professora, que é de quem a gente fala, ela não viu, ela foi vista. Então ela recebeu a ação. A voz é passiva. Tudo bem? E a voz reflexiva? O sujeito, ele pratica e recebe a ação do verbo. São as duas coisas ao mesmo tempo. Vi-me ao espelho. O sujeito aí, ele tanto praticou quanto recebeu. Voz reflexiva. Tudo bem? Vamos a mais alguns exemplos. Dani tomou o café da manhã logo cedo. Dani é o sujeito, que é de quem se fala. Tudo bem? Porque falamos de Dani, então ele é o sujeito. Então, ele praticou a ação do verbo. Dani foi quem tomou, né? Então, praticou a ação do verbo, voz ativa. Outro exemplo. A vítima foi vista ontem à noite. A vítima é o sujeito porque é de quem falamos. Mas nesse caso, não foi ela que praticou a ação, né? Ela recebeu a ação. Por isso, essa voz é uma voz passiva, porque o sujeito recebe a ação do verbo. Mais outros dois exemplos. A velhinha sempre se penteia antes de sair. E o outro, eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Nesses dois exemplos, o sujeito, que é de quem falamos, os dois aí praticaram e receberam a ação. A velhinha, por exemplo, ela praticou porque ela penteou o cabelo e depois ela recebeu. Por quê? Porque ela ficou com o cabelo arrumado. Tudo bem? Então, voz reflexiva, quando o sujeito, ele tanto praticou quanto recebeu a ação do verbo. Agora vamos falar sobre as palavras parônimas. A palavra parônima é a relação de semelhança, não igualdade, na pronúncia e na escrita entre palavras que apresentam significados diferentes, tá bom? As palavras, por exemplo, ratificação e retificação, são palavras parônimas, visto que são parecidas na pronúncia e na escrita. Tem uma pequena diferença, o A para o E ali. Vamos conferir mais alguns exemplos de palavras parônimas? Vamos lá. O policial infligiu algumas multas. Infligiu no sentido de aplicou. O outro exemplo é: o jovem infringiu as normas do estabelecimento, no sentido de desobedeceu. O pedido de dispensa foi deferido pelo juiz. Deferido, concedido. O evento foi diferido por causa da falta de energia elétrica. Diferido, adiado. Tudo bem? Achei o comprimento da estante muito pequeno. Achei o comprimento, a medida, muito pequena. Confesso que me surpreendi com o seu cumprimento. Eu me surpreendi com a sua saudação. Entenderam? As palavras, elas possuem um significado completamente diferente, ainda que tenham algum tipo de proximidade, algum tipo de semelhança na grafia. Tudo bem? E por último,
eu quero falar com vocês sobre o gênero textual, relato pessoal ou relato de memória. Vamos lá. O relato pessoal ou relato de memória é uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento marcante da vida de uma pessoa. Nesse tipo de texto, podemos sentir as emoções e sentimentos expressos pelo narrador. Tal qual uma narração, um relato pessoal apresenta um tempo e espaços bem definidos, onde o narrador torna-se o protagonista da história. Note que, além de narrativo, o relato pessoal pode ser descritivo, com a descrição do local, dos personagens e objetos. De acordo com o grau de intimidade entre os interlocutores, o emissor e quem está ouvindo ali, a linguagem utilizada no relato pessoal, ela pode ser formal ou pode ser informal. Observe também que o relato possui uma função comunicativa muito importante na construção da subjetividade, podendo ser mais nas modalidades. Ele pode ser tanto escrito quanto oral. Tudo bem? Olha, meus alunos, vamos fazer uma produção textual com esse gênero. Vamos fazer o nosso texto com uma estrutura de introdução, desenvolvimento, conclusão, contando, relatando algo, algum momento que vivemos nesse período de isolamento social. Tudo bem? Vamos treinar e fazer isso na nossa avaliação. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.